Vamos ao caso de hoje. O caso de hoje eu coloquei para vocês o que vocês fariam se vocês estivessem como peritos judiciais e fosse indicado um assistente técnico posteriormente ao prazo de 15 dias para apresentação de quesitos, o prazo do 465, parágrafo 1º, que diz respeito à apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico. O que você faria se fosse após esse prazo? Ou se você fosse o perito assistente indicado, o que você faria? Você aceitaria pegar uma assistência técnica, mesmo que estivesse fora do prazo? O que você faria nessa situação? Então, eu fiz essa pergunta, algumas pessoas responderam, coloquei aqui as melhores respostas, quem for respondendo eu coloco a seguir. E eu vou colocar a minha opinião diante disso, tá? Eu vou contar para vocês o que aconteceu e vou dar a minha opinião diante dessa circunstância, ou seja, se acontecesse comigo, como que eu faço? Vou contextualizar para vocês entenderem do caso, até porque muita gente que me acompanha aqui sabe de perícia e vive da perícia, então é importante que muita gente saiba como atuar como perito judicial ou assistente técnico. E foi o seguinte, eu fui contratada como assistente técnica por um escritório, só que eles não tinham apresentado essa indicação naquele momento, após a decisão nomeadora. Eles apresentaram os quesitos, mas não indicaram um assistente técnico. E ocorreu que estava a diligência marcada para hoje, uma reunião, uma coleta de padrões, e aí a advogada me perguntou se eu poderia ir. E ela perguntou também para a perita judicial, e a perita judicial respondeu o seguinte: caso vocês tenham indicado no momento oportuno, sim, caso contrário, não vai ter, o assistente não pode acompanhar. Antes dela perguntar à perita, ela tinha falado comigo e eu falei para ela o seguinte: eu, como perita judicial, quando perita judicial, eu não costumo causar nenhum impasse quanto a isso. Até porque eu acho o seguinte, como perito judicial, a gente está como auxiliar da justiça, ou seja, a gente está ali para auxiliar a justiça. Então, qual o objetivo? Qual é o nosso objetivo? Elucidar o fato duvidoso, então trazer ali o que a gente precisa esclarecer para o juiz. Então, esse é o objetivo. E a indicação de assistente técnico vai prejudicar isso? É essa questão. Aí, quando você pode me falar assim, mas já que você fala mesmo que se apresentarem quesitos posterior, pode mudar os honorários. Sim, porque aumenta a complexidade. Então, se a gente não aumentar os honorários, por exemplo, tiver mais diligências, a gente vai ter um prejuízo. Então, por isso que porque muda a realidade ali daquele processo. Então, nesse caso, eu acho que eu impedir o acesso de um assistente, de um advogado a algo, isso pode trazer um prejuízo. Então, eu não interfiro nesse acesso, eu relato. O meu papel no processo é relatar e cada macaco no seu galho. Então, quem vai decidir se tá certo ou não, se pode ou não pode, é o juiz. E aí, esse juiz vai decidir, por exemplo, se precluiu esse prazo para indicação de assistente técnico. Não sou eu como perita judicial. Então, eu entendo que quem pode e deve decidir sobre isso é quem está ali sentado na cadeira de magistrado. Então, não sou eu como perito judicial. Mas já que você falou que o perito judicial, em uma reunião, ele está ali comandando aquela reunião. Sim, quando a gente tem, por exemplo, uma falta de urbanidade, Então, se eu estivesse como perita, eu faria o seguinte: relataria nos autos o ocorrido e deixaria para que o juiz de ofício ou provocado pela outra parte dissesse se pode ou não fazer esse acompanhamento. Só que no caso, eu sou advogada, então eu posso também acompanhar como advogada. Então foi essa a ideia que a gente teve de eu acompanhar as diligências como advogada, que é uma forma também de se acompanhar, até porque qual a finalidade da assistência técnica? Você acompanhar os trabalhos para, caso haja necessidade, você se manifestar, fazer uma manifestação convergente ou divergente. Então, é para isso que serve a assistência técnica, para você acompanhar esses trabalhos. Então, para não perder isso, eu posso fazer isso como advogada também. Não preciso estar figurada como assistente técnica, eu posso também estar como advogada e acompanhar.
Eu digo isso aqui porque é muito importante. Tem muita gente que está começando na perícia, às vezes é de outras áreas, e às vezes lê o CPC e acha que deve levar a ferro e fogo. Ou seja, já tá aqui, 465, parágrafo 1º. Ó, aqui, acabou o prazo. Gente, existem prazos preclusivos, ou seja, dos recursos, se perdeu, já era, e prazos não preclusivos, ou seja, prazos que podem ser flexibilizados. Por exemplo, nesse caso, quem vai decidir se pode ou não indicar assistente técnico fora do prazo é o juiz, não é o perito. Então, o perito, eu diria o seguinte: se você está numa situação dessa, eu deferiria o acompanhamento e colocaria isso para o juiz decidir. Gente, o juiz é que tem o poder de decisão, até mesmo de indeferir nossos quesitos, ou seja, quesitos feitos para o perito. Então, quem comanda esse processo é o juiz. Inclusive, tem uma jurisprudência do TJSP que diz o seguinte: o prazo previsto no parágrafo 1º do 465 do CPC não é preclusivo, de modo que a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos podem ser feitos em momento posterior, mas somente se a perícia não tiver sido iniciada. Então, o que não pode acontecer é chegar um assistente técnico quando o perito está com o laudo pronto para juntar e falar: não acompanhei as diligências. Não, aí também você forçou, mas se não tiver iniciado os trabalhos, não há nenhum problema em apresentar, em indicar um assistente técnico. Na minha visão, não tem. Até a outra parte pode suscitar esse problema: mas não indicou dentro do prazo. Tá, mas quem decide isso é o juiz, e se ele vislumbrar algum prejuízo processual. E não é o que eu vejo na jurisprudência. Mas, cá entre nós, evitem perder esse prazo, porque depois a gente não sabe, né? Fica dependendo de aceitação ou não, do juiz decidir sobre essa preclusão, então, da não preclusão. Então, tomem muito cuidado com isso. Então, se você quer uma perícia segura, contrate um assistente técnico, até para você ter essa segurança de ter alguém trabalhando para você nessa perícia, e não deixe para a última hora.